Graça e paz, irmãos. Que alegria ver os irmãos na casa do Senhor. É um momento alegre, festivo para nós que amamos a casa de Deus e temos, depois de vários meses, um momento de reunião aqui na igreja, onde em assembleia nós buscamos o Senhor. Também cumprimentamos aqueles que estão acompanhando a nossa transmissão por meio do Facebook. Nós iremos iniciar o momento do culto, de louvor, de adoração ao nosso Deus, lendo a palavra do Senhor. O Salmo 122, verso número 1. Salmo 122 é um texto que todos nós conhecemos bem, especialmente o verso número 1. Este é um cântico de romagem. O povo de Deus cantava estes salmos, Salmo 120, 121, 122, cantavam estes salmos quando estavam se direcionando para o tabernáculo, para adorar o Senhor. No verso número 1 deste salmo diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu tenho absoluta certeza que a mesma alegria que eu senti, os irmãos também sentiram quando o conselho decidiu para retornarmos às atividades aqui no prédio da igreja. Estávamos cultuando ao Senhor nos nossos lares, transmitindo a ministração das Escrituras, cada um, para a casa de cada um, para cada irmão, e agora nós temos esse momento de reunião aqui na igreja, todos juntos. Queridos, nós vamos orar. Eu peço a todos que puderem para se colocar em pé. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos falar com o Senhor, agradecidos, porque é o próprio Deus que coloca esse amor nos nossos corações. Amor uns pelos outros, especialmente amor por Ele. As Escrituras dizem que esse é o grande, o principal mandamento. Amar o Senhor nosso Deus. Mais do que a nós mesmos, nós devemos amar o Senhor. Vamos falar com Deus. Pai, louvado, engrandecido, bendito seja o nome do Senhor, hoje e para sempre, pela tua bondade, a tua compaixão, o teu amor, o teu cuidado, porque depois de vários meses, o Senhor está nos permitindo ter esse momento no prédio, onde na comunhão dos irmãos, nós buscamos a face do Senhor e podemos todos juntos adorar ao Senhor. Bendito seja, ó Deus, pelo teu cuidado conosco, pela tua proteção, pelo teu amparo que é constante nas nossas vidas. Bendito seja, porque com alegria no coração nós podemos dizer, até aqui o Senhor nos abençoou. E temos plena certeza e confiança de que o Senhor continuará nos abençoando, nos ajudando, nos protegendo até a volta de Cristo, ou até aquele dia em que o Senhor nos chamar à presença do Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão presente no prédio da igreja. Obrigado pela vida de cada irmão que está acompanhando o culto no seu lar. Cuida de cada um de nós. Abençoa, Pai querido, a cada um.
nós que estamos aqui, os nossos irmãos, nos seus lares, cuida e protege em nome do Senhor Jesus. Aceita, querido Deus, esta reunião, este culto, como uma oferta suave ao Senhor. Fale aos nossos corações. Nós te pedimos, te louvamos, te glorificamos, hoje e para todos sempre. Amém. Queridos, vamos cantar ao nosso Deus. Escolhemos para cantar ao Senhor o hino 165. Será também um momento de aprendizado, porque nós ainda não estamos acostumados a cantar com a máscara, mas os irmãos, com toda a alegria e a voz belíssima que cada irmão tem, irá nesse momento adorar o Senhor com o hino 165, Cuidado Divino. Podem sentar, queridos. Que alegria, que satisfação saber que o Senhor cuida de nós.
primeira estrofe do hino que cantamos diz: não desanimes, Deus proverá. É claro que ao ouvir esta expressão, Deus proverá, nós nos lembramos do nosso irmão Abraão, quando o Senhor o provou e pediu em sacrifício o seu filho Isaque. E Abraão, com fé, confiança, ele estava pronto para sacrificar o seu filho, quando o próprio Deus o impediu. E antes, nós vemos Isaque perguntando a Abraão, seu pai, ele disse: meu pai, eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro? E Abraão respondeu: Deus proverá. E de fato, Deus impediu Abraão de realizar aquele sacrifício e, com a provisão, preparou um cordeiro para o holocausto. Queridos, não desanimes. Deus, com a provisão poderosa e maravilhosa, tem suprido as nossas vidas. Deus vela por nós. Nós estamos seguros. O hino diz: com as suas asas te cobrirá. O Salmo 139, que é belíssimo, diz que o Senhor nos cerca por trás, por diante, sobre nós coloca as suas mãos. Ele cuida de nós. Nós vamos, mais uma vez, orar ao Senhor nosso Deus. Neste momento, uma oração de contrição e também de intercessão. Iremos confessar ao Senhor os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, implorar a bênção de Deus sobre nós, sobre a igreja, hoje especialmente sobre os nossos presbíteros. Estamos comemorando hoje o dia do presbítero. Iremos orar, interceder pela vida dos nossos queridos irmãos que se esmeram na administração do pastoreio da igreja. Iremos interceder pelos nossos queridos que não estão conosco aqui no prédio da igreja, que têm alguma comorbidade. Iremos orar por eles, orar pela nossa pátria, orar pelo nosso presidente, orar pelos nossos líderes políticos aqui na nossa cidade, como temos feito, orar pelo nosso prefeito, os vereadores. Vamos interceder ao Senhor nosso Deus. Coloque-se diante do Senhor nesse instante. Senhor nosso Deus, cheio de graça, bondade e misericórdia, nos aproximamos do Senhor confiados em Cristo, nosso mediador, nosso Salvador, aquele que nos remiu na cruz do Calvário. Sabemos que o Senhor é santo, 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 perfeito em todas as suas obras. Nós, todavia, somos pecadores e confessamos os nossos pecados e imploramos o perdão. Pedimos que Teu Santo Espírito nos fortaleça para que possamos lutar com maior intensidade contra as tentações, para que sejamos fortalecidos para enfrentarmos, Pai querido, as ciladas que nos levam para longe do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, trabalha nos nossos corações, com graça e compaixão, ó Pai querido, perdoe os nossos pecados. Nós suplicamos também neste momento em favor da igreja do Senhor, imploramos a bênção do Senhor sobre os nossos irmãos que têm alguma comorbidade
estão limitados de estar conosco na casa do Senhor, abençoa-os, em nome de Jesus. Fale ao coração dos nossos irmãos, aquecendo a fé e fortalecendo em todas as necessidades. Deus Todo-Poderoso, cuida de nós, também sustenta-nos na Tua presença, ajuda-nos a permanecermos firmes diante do Senhor. Deus Todo-Poderoso, abençoe a nossa cidade, os nossos líderes políticos. Deus eterno, ajuda-nos a vencer essa doença, esse vírus, essa pandemia. Conceda graça àqueles que têm estudado e procurado uma vacina. Abençoe, querido Deus, nosso presidente, todos os ministros. Especialmente nós oramos em favor do nosso irmão André, nosso irmão Milton, nossa irmã Damares. Pedimos a proteção e a graça do Senhor sobre eles, para que eles possam, ó Deus, exercer as suas atividades para o bem de toda a nação. Nós imploramos ao Senhor. Agradecemos pela vida dos nossos presbíteros, homens que têm se esmerado na obra do Senhor. Obrigado, querido Deus, pela vida do presbítero Wilson, presbítero Clóvis, presbítero Vicente. Louvamos ao Senhor pelos nossos queridos irmãos e pedimos ao Senhor que nos abençoe sempre. Nosso irmão, presbítero Vitor, abençoe a família deles e conceda cada dia mais sabedoria para cuidar bem do rebanho do Senhor. Em nome de Jesus, nós imploramos ao Senhor estas bênçãos, ó Pai. Louvamos por tudo que o Senhor já tem nos concedido, pela oportunidade de estarmos novamente na casa do Senhor, em conjunto, louvando o Teu nome. Bendizemos o Senhor e agradecemos por isso. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor para a nossa meditação. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Tito. Carta do apóstolo Paulo, epístola do apóstolo Paulo ao nosso irmão Tito. Capítulo 3, desde o verso número 4 até o verso número 7. A palavra de Deus diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Verso número 7 diz: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. É a esperança que temos. Vamos mais uma vez orar. Pai, fale conosco, abre os nossos corações, ilumina as nossas mentes, seja servido em nos abençoar
edificando as nossas vidas, nos levando à gratidão e à adoração pelo amor maravilhoso do Senhor dispensado sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, nós acabamos intensificando hábitos que tínhamos antes da pandemia, foram intensificados durante a pandemia, esses últimos meses. Hábitos de higiene, com maior frequência estamos nos preservando, lavando as nossas mãos, passando álcool em gel, procurando tomar um pouco mais de cuidado ao levar a mão ao rosto, antes de lavar, antes de tentar deixar mais limpa possível. Esses meses nos levaram a intensificar essas ações. Os irmãos perceberam, quando entraram no prédio da igreja, nós deixamos um pequeno recipiente lá fora, com álcool em gel para os irmãos passarem nas suas mãos. Neste pequeno recipiente está escrito que o álcool pode limpar as suas mãos, mas somente Cristo Jesus pode purificar os nossos corações. Esta é a mensagem do texto que temos diante de nós, quando olhamos para as Escrituras e vemos não apenas neste texto, mas em diversos outros textos das Escrituras, a palavra do Senhor nos mostrando que nós, por causa dos nossos pecados, estávamos sujos diante de Deus. Uma sujeira que não podia ser limpa pelos modos normais, naturais, com água. Uma sujeira que precisava de um milagre, de um ato de Deus para ser removida. Quando nós olhamos para o texto de Gênesis, no capítulo 3, nós vemos aquela queda dos nossos primeiros pais. Adão e Eva desobedeceram ao Senhor. A partir daquele instante, aquele primeiro casal ficou separado de Deus e a sua descendência nasceu desse modo também, separada de Deus. E num sentido espiritual, todos nós já nascemos em pecado, com essa sujeira no coração. À medida que nós crescemos, nós manifestamos ações pecaminosas, mas esta já é uma condição com a qual nós viemos ao mundo, porque somos descendentes de Adão. E o texto das Escrituras nos fala de um lavar regenerador, que não foi e não pode ser realizado por homens, mas é um lavar regenerador do Espírito Santo, porque Deus, na sua graça, Ele manifestou a sua benignidade, o seu amor para conosco. Verso número 4, diz o seguinte: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para conosco. O primeiro aspecto que devemos ressaltar com base nesse texto diz respeito ao amor de Deus, que é insondável, é indizível. Não se pode explicar o amor de Deus por nós. Adão e Eva, aquele primeiro casal, pecou, o Senhor poderia ter instantaneamente destruído, exterminado a raça humana da terra, mas não fez. Pela graça e compaixão, Deus na eternidade já havia pré-estabelecido e preparado e determinado todas as coisas, inclusive o plano para a nossa salvação. E o Senhor
permitiu que o homem se multiplicasse, e o Senhor foi se revelando ao homem, mostrando o seu plano salvífico. E nas Escrituras, no texto de Gálatas, nós vemos que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. É belíssimo ver que Deus, por causa do seu grande amor por nós, Ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para que todos nós que cremos nele, em Cristo, não venhamos a perecer, mas tenhamos vida eterna. É um amor maravilhoso e prático. E por isso o texto fala da benignidade. Porque esse amor de Deus foi revelado na prática. Esse amor de Deus é constatado no Antigo Testamento e é claramente percebido no Novo Testamento. Um sistema sacrificial estabelecido pelo Senhor no Antigo Testamento, que já apontava para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus manifestou a sua benignidade e o seu amor para conosco, não por obras de justiça praticada por nós. Esse é um segundo aspecto que nós não podemos nos esquecer jamais. O amor de Deus não é pautado nas nossas ações, é incondicional, não dependeu de nós, mas é um ato da graça de Deus. Verso número 5 diz: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Irmãos amados, Isaías nos fala sobre as nossas justiças. Isaías nos ensina os nossos melhores atos, as nossas melhores ações, aquilo que nós imaginamos que é excepcional diante de Deus. Isaías diz que são como trapos de imundícia, porque nós somos pecadores e Deus é santíssimo, e nada que nós venhamos a fazer pode de algum modo impressionar a Deus. Então, a palavra do Senhor diz que não é por atos de justiça praticados por nós, porque na realidade, se não for pela própria ação de Deus nas nossas vidas, no nosso coração, nós somos incapazes de praticar qualquer boa ação, qualquer ato considerado justo. Tudo que fazemos, que está segundo a vontade de Deus, é a própria ação de Deus nos nossos corações que nos motiva a estas atividades. Não é, portanto, por aquilo que você fez ou por aquilo que eu faço. Na realidade, se nós pararmos para pensar, ainda que brevemente, aquilo que fazemos pode despertar a disciplina de Deus, porque muitas vezes erramos, pecamos, tropeçamos e fazemos o que é mal. Fazemos aquilo que desagrada ao Senhor. Mas Deus é cheio de misericórdia. Diz o verso número 5: segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. E nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, que Ele derramou ricamente por meio de Jesus Cristo. Perceba que nesse texto nós temos a Trindade Santíssima, o Pai nos amando, o Espírito Santo trabalhando nos nossos corações, e segundo a sua ação nos regenerando. A ideia de regeneração nas Escrituras Sagradas é nos fazendo nascer de novo. Na realidade, é trazendo vida para nós. Porque antes o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados.
E o Espírito de Deus vem e traz vida aos nossos corações. E Ele faz isso por meio de Cristo, ou pelo sacrifício de Cristo, pelas obras de Cristo, por aquilo que Cristo, Jesus, conquistou na cruz do Calvário em nosso lugar. Verso número 6 diz que Ele derramou ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a segunda pessoa da Trindade. O Pai nos amou, Cristo conquistou a salvação para nós, nos substituindo na cruz. E então o Espírito de Deus vem e nos lava, nos limpa, nos purifica. Este ato sobrenatural de Deus lava os nossos corações. A água não pode purificar os nossos corações. Nenhuma ação higiênica normal pode fazer isso. Mas Deus, pela sua graça, benignidade, compaixão, porque Cristo nos substituiu na cruz, o Espírito Santo vem e aplica a salvação nos nossos corações, e nós somos justificados diante de Deus. E aí nós olhamos para o livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse fala que nós então, com vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro, estaremos diante do Senhor, glorificando o Senhor por toda a eternidade. Se antes estávamos na condição de inimigos de Deus, sujos pelos nossos delitos e pecados, especialmente pela culpa do pecado que recaía sobre nós, agora, confiados em Cristo, pela misericórdia de Deus, nós cremos que estaremos diante do Senhor com vestes limpas, porque somos lavados pelo sangue remidor de Cristo. E Ele na cruz do Calvário se entregou por causa dos nossos pecados. Irmãos queridos, para concluir, o verso número 7 diz que nós então nos tornamos herdeiros. E não é uma herança material. Isso é maravilhoso, porque a herança material pode ser tomada, perdida. Quantos casos não sabemos de pessoas que herdam dos seus pais uma grande fortuna, em pouco tempo perdem todas essas coisas. O Senhor Jesus nos ensina que nós devemos buscar um tesouro nos céus, porque este tesouro não pode ser consumido com o tempo, ou perdido por traça ou ferrugem, mas é um tesouro eterno. E aí o texto das Escrituras nos fala que nós somos herdeiros, herdeiros segundo a esperança de vida eterna. Nós sabemos o que nos espera. Com a volta de Cristo, ou com a nossa ida até a presença de Cristo, nós temos vida eterna. E enquanto estamos aqui aguardando o retorno do Senhor, nós temos vida em abundância. Nós nos alegramos por isso, porque Deus, em sua graça, nos escolheu. Deus, por sua compaixão, nos salvou através de Cristo. O Espírito Santo aplicou essa salvação nos nossos corações. Nós somos herdeiros da vida eterna, um tesouro incalculável. Estaremos com o Senhor na eternidade. Isso deve nos levar à gratidão. Isso deve nos levar à adoração. Isso deve nos levar à devoção. Isso deve nos levar ao júbilo, porque é gratuito para todos aqueles que creem no Senhor. Louvado seja Deus. O Espírito de Deus já trabalhou nos nossos corações. E nós temos essa certeza, esta confiança
de vida eterna com Cristo, pela graça dele. Irmãos amados, eu quero fazer a leitura com os irmãos. Quero pedir à igreja para se colocar em pé. Quero fazer a leitura com os irmãos do hino 267. Não vamos cantar, mas eu quero ler este hino com os irmãos. Iremos também celebrar a ceia do Senhor nessa noite. O hino 267, aqueles que puderem, coloquem-se em pé. Precioso sangue. Vamos fazer da seguinte maneira. Eu leio a primeira estrofe, os irmãos a segunda. Eu leio a terceira, e os irmãos encerram com a quarta estrofe. Leiam com intensidade, com alegria. A primeira estrofe diz o seguinte: ó, que precioso sangue o Senhor verteu, quando para resgatar-nos padeceu. Ó, que precioso sangue, sangue de Jesus, que por nós foi derramado sobre a cruz. Ó, que precioso sangue, nele temos paz. Tudo quanto a lei exige, satisfaz. Ó, que precioso sangue, sangue remidor, nele Cristo manifesta o seu amor. É lindo, né, irmãos? Nele, Cristo manifesta seu amor. Irmãos, podem se assentar. Irmãos queridos, irmãos amados, vamos abrir mais uma vez as Escrituras. Temos a alegria, a satisfação de participar da mesa do Senhor nessa noite. Então eu peço aos queridos para abrir lá em Mateus capítulo 26. Quero convidar para estar conosco aqui nosso irmão presbítero Clóvis, nosso irmão diácono Adriano, para nos auxiliar na distribuição dos elementos da ceia. Queridos, Mateus capítulo 26, a partir do verso número 26. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanham. O texto das Escrituras diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Curve sua cabeça, ore mais uma vez ao Senhor, coloque-se diante de Deus, agradeça por esse momento. Você pode participar da ceia
Agradeça por Cristo, que na cruz do Calvário se entregou, te substituindo e trazendo salvação. Agradeça pela comunhão que temos também uns com os outros. Peça perdão ao Senhor, caso você se lembre de algum pecado cometido e ainda não confessado. Maravilhoso, santo e poderoso Deus, como é bom estar na Tua presença, reunidos em assembleia para o culto ao Senhor. Obrigado, querido Deus, por nos lavar, nos purificar, nos escolher e nos receber na presença do Senhor por meio de Cristo. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez imploramos o perdão do Senhor pelos pecados que cometemos. Mais uma vez pedimos ao Senhor que trabalhe nos nossos corações, nos levando à comunhão verdadeira e profunda contigo. Mais uma vez somos agradecidos pelo nosso Redentor, Jesus Cristo, que se entregou naquela cruz para nos remir, nos salvar, nos perdoar. E agradecemos porque, enquanto ceamos, nós temos também a alegria de termos comunhão uns com os outros, como uma família, não unida nos laços sanguíneos, mas unida por Cristo, nosso Salvador. Uma união eterna, permanente, que não pode ser desfeita. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nesse momento pedimos ao Senhor que separe do uso comum o pão e o cálice que será usado agora no momento da ceia, para a nossa edificação e nossa comunhão contigo, em nome de Jesus. Trabalhe nos nossos corações, ao participarmos da mesa do Senhor, despertando a nossa fé, aumentando o nosso amor pelo Senhor, pelo nosso próximo, e ó Pai querido, fazendo crescer a nossa expectativa e desejo da volta do Senhor Jesus. Dê-nos dia após dia mais confiança no Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu peço que aqueles que irão participar da ceia se coloquem em pé. Os nossos irmãos irão distribuir os elementos. Eu quero lembrar os irmãos que o pão está enrolado em papel filme, então peço que os irmãos segurem por alguns instantes, nós vamos cear juntos.
Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, disse: tomai, comei, este é o meu corpo dado por vós. Comei dele todos. De modo semelhante, eu peço aos irmãos que aguardem por alguns instantes. Ao pegar o cálice, vamos cear juntos. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebei dele todas as vezes que o fizeres, em memória de mim. Peço a todos que puderem para se colocar em pé. Vamos orar ao nosso Deus, encerrando este momento de culto, de adoração ao Senhor, momento que tivemos de comunhão uns com os outros, comunhão com Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por ser o nosso Deus e nos permitir esse momento, trazer paz aos nossos corações. Muito obrigado por nos receber como um Pai amoroso. Muito obrigado pela salvação que é eterna. Muito obrigado por alimentar a nossa alma, o nosso coração. Muito obrigado por estar conosco todos os dias. Muito obrigado pela tua provisão nesses tempos difíceis e pela confiança que o Espírito Santo vem colocando nos nossos corações dia após dia. Muito obrigado, Jesus, por ser o nosso Salvador. Obrigado pela comunhão com o Senhor, pela comunhão que temos uns com os outros, pela certeza e confiança de que um dia estaremos com o Senhor na eternidade. Muito obrigado. Abençoe, Pai querido, cada um de nós que aqui estamos, os nossos irmãos, nos seus lares. Abençoe a tua igreja. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, queridos, preciosos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incondicional de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, queridos.